Boa noite a todos, então, paz seja convosco. Amém, amados? Hoje, amados, uma noite para nós especial. Por quê? Porque, amados, amanhã nós celebramos a Sexta-feira Santa. Amém? E muito, amados, nós paramos para olhar, para analisar o que aconteceu na sexta-feira. A crucificação, tudo aquilo que Jesus Cristo passou por mim, por você. Mas muitas vezes, amados, nós não damos a mesma atenção que nós deveríamos dar para aquilo que aconteceu antes da sexta-feira. E hoje, no meu devocional, eu orava e eu buscava a direção de Deus. Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? E Deus me faz, amados, ir para um momento chamado a mesa, que é o tema dessa mensagem de hoje, a mesa. Sobre nós nos renovarmos e nós estarmos à mesa. E tem algo, amados, tenha certeza que Deus quer falar ao teu coração. Então, que você possa nessa noite verdadeiramente abrir o teu coração para aquilo que o Senhor quer ministrar sobre você nessa noite. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12. Amém? Quem não tem, só acompanhar na tela. Marcos 14, versículo 12, nos diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam este homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te glorificamos e nós te exaltamos. Nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Não há nada igual, não há nada melhor, não há nada que possa se comparar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Aquele que nos ama, aquele que se entregou, aquele que morreu, mas ressuscitou, aquele que está todos os dias conosco. É diante do nosso Senhor que nós nos prostramos agora. Abrimos, Pai, o nosso coração para te dizer: Senhor, ministra sobre a nossa vida. Ministra, meu Deus, sobre cada coração que aqui está. Porque o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe como estamos. E o Senhor sabe o que nós precisamos. Então vem ministrar ao nosso coração a tua bondade e a tua misericórdia. Eu coloco, Senhor, humildemente a minha vida diante do Senhor. Eu te peço, faça de mim um instrumento para que o teu nome, Pai, seja exaltado e glorificado no nosso meio, e que sejamos, Pai, todos edificados e fortalecidos através da tua palavra, através da tua presença e através da tua unção neste lugar. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, como que está a nossa fé em Jesus? Como que está, amados, a nossa fé? Como que eu e você, nós temos nos colocado diante de Jesus?
como que nós temos chegado a Ele, como que nós temos nos comportado, como que nós temos nos portado, como que nós estamos na presença do Senhor, como que eu e você, amados, estamos diante dEle. Nós temos, amados, a real noção do que é estar na presença do Mestre. Nós temos, amados, a real noção do que é estar com o Senhor, o que Ele significa para nós, o que Ele significa para a nossa vida. O que, amados, hoje, quando nós paramos para pensar, nos vem à nossa mente? Nós realmente nos ligamos, nos conectamos, entendemos, temos o entendimento e o discernimento daquilo que realmente significa Cristo na nossa vida. Interessante, amados, que os discípulos de Jesus, eles caminharam com Jesus Cristo em torno de 3 anos. E teve muitas coisas que Jesus Cristo falou, ensinou, disse e repetiu, e que eles foram entender só depois que Ele morreu. Ele estava falando a respeito da morte dele e eles não entendiam. Ele estava falando das coisas celestiais e eles não entendiam. Ele estava falando que era necessário padecer para que se cumprisse as Escrituras, mas os discípulos não entendiam. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque muitas vezes eu e você também não conseguimos entender. Muitas vezes, amados, nós não conseguimos compreender o quanto Jesus nos ama. Muitas vezes eu e você, amados, não conseguimos compreender o quanto eu e você, nós necessitamos de Cristo na nossa vida. Às vezes, amados, nós olhamos e achamos, não, é só vir à igreja. De vez em quando, quando dá, eu apareço. Se dá, eu cumpro o que está na palavra. Se não dá, tranquilo. Muitas vezes, amados, a gente está vivendo uma fé de qualquer jeito. Por isso que eu perguntei no início, como está a sua fé? E isso, amados, não se refere a um prédio, não se refere a um culto, mas se refere a uma vida na presença de Jesus. É isso, amados, que eu quero que você entenda. Esses discípulos, eles estiveram à mesa com Cristo. Eles participaram dessa ceia. Eles ouviram e viram coisas ali que eles não compreenderam. Que chegou um momento que eles ficaram, que isso? E que talvez hoje, muitas vezes, amados, eu e você, nós estamos talvez no mesmo caminho. Muitas vezes eu e você não estamos entendendo realmente o que Jesus quer fazer na nossa vida. Ou muitas vezes, amados, eu e você achamos que quando nós precisarmos de Jesus é só Ele resolve o problema e depois a gente guarda na caixinha. E aí, se precisar de novo, a gente lembra dele. E a gente esquece, amados, que Jesus Cristo, Ele veio para viver uma vida de relacionamento comigo e com você. E o que eu quero, amados, falar nessa noite é sobre este momento que os discípulos estiveram com Cristo à mesa. O que eu e você, amados, olhando para a última ceia, o que aconteceu, o que foi falado, o que foi ali anunciado, hoje fala para mim e para você. E tem, amados, alguns pontos que Deus falou muito forte hoje. Depois da minha oração, depois do meu devocional, depois de preparar a palavra, eu saí para a rua, sentei com a minha esposa e aquilo seguiu trabalhando no meu coração e foi passando o dia e aquilo foi trabalhando e depois eu aqui na igreja e Deus falando. Amados, o que é estar na presença de Jesus? O
O que verdadeiramente significa para mim, para você, estar na presença de Jesus? A primeira coisa, amados, que eu quero que você aprenda nessa noite: Jesus Cristo, Ele ordenou como seria a Santa Ceia. Ele direcionou, Ele ensinou, Ele disse aonde seria, como seria. Amados, o que eu e você nós temos que entender com isso? Quando nós olhamos lá, coloca lá o versículo 13 desse texto que nós lemos. Jesus enviou 2 dos seus discípulos dizendo: vão até a cidade. Presta atenção, amados. Entra dentro de uma cidade, vai caminhando, e quando tu entrar dentro daquela cidade, tu vai encontrar um homem carregando um cântaro de água. Olha, se hoje fosse falado isso, seria fácil de nós encontrar um homem carregando um cântaro de água e identificar quem é. Por quê? Porque nós não achamos ninguém carregando um cântaro de água. Mas naquela época, todo mundo carregava um cântaro de água, era o meio de transportar água. E Jesus diz: vão à cidade, encontrem um homem trazendo um cântaro de água e saiam ao encontro de vocês. Olha o que vai dizer, versículo 14. Vamos lá, mídia. Natan, assume aí, faz favor. Siga este homem e digam ao dono da casa que ele entrar, que o mestre pergunta: aonde fica o seu aposento, na qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Vai dizer, vocês vão seguir, na casa que ele entrar, vocês vão perguntar aonde que é o lugar que nós vamos comer a Páscoa, eu e os meus discípulos. Imagina para os discípulos aquela cena: que casa é essa, que homem é esse, que lugar é esse? Versículo 15. E eles mostrarão um espaçoso cenáculo mobiliado pronto, ali façam os preparativos. O que eu e você, amados, nós temos que aprender é que Jesus Cristo, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, e Ele tem o controle e o domínio sobre tudo. Quando Ele diz, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, Ele já sabia que quando eles colocassem um pé na cidade, um homem apareceria na frente dele. Ele já sabia que quando aquele homem entrasse na casa e eles perguntassem onde é que nós vamos, aquele homem ia dizer assim: está aqui o lugar que tu precisa. Às vezes, amados, eu e você não conseguimos entender o que Jesus Cristo está fazendo na minha vida ou na sua vida. O que eu e você nós precisamos aceitar, amados, é que Ele sabe o melhor para mim e para você. Pode não ser do jeito que eu imagino, pode não ser do jeito que você deseja, mas é do jeito que o Senhor já planejou para acontecer na minha vida e para acontecer na sua. O que nós temos que entender, amados, é que eu e você, nós precisamos aceitar que o Senhor sabe o melhor para nós. Ele já conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa história, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe tudo o que nós precisamos. Em meio à nossa luta, em meio à nossa angústia, em meio à nossa batalha, mas o Senhor, Ele sabe o que eu e você nós precisamos. Ele sabe, amado, se tiver que nos conduzir, como Ele diz no salmista, mesmo que você ande pelo vale da sombra e da morte, não te preocupe, eu vou estar com você. Ele não está dizendo, amados, que vai ser fácil, não, mas Ele está dizendo, mas se for difícil, eu vou estar com você. Amados, o Salmo de número 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conhecem. 2. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conhece os meus. Olha o que é que ele está dizendo, de longe. O Senhor já conhece os meus pensamentos. Nós não falamos, nós não expressamos nada, nós só pensamos. E de longe o Senhor já sabe. Olha o 3. Observas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. 4. A palavra ainda nem chegou à minha. Olha o que ele está dizendo. A palavra nem chegou à minha língua. O Senhor já a conhece toda.
Olha o próximo versículo. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre. O Senhor me guarda de tudo. O Senhor me cerca e coloca a tua mão sobre mim. Eu estou guardado no Senhor. É o Senhor que me protege, é o Senhor que me cuida, é o Senhor que me direciona, é o Senhor que cuida da minha vida. Nada acontece se o Senhor não permitir. Ele diz: eu te cerco e ponho a minha mão sobre ti. Olha o que ele vai dizer, versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é tão elevado que não posso atingir. Amados, se eu e você conseguíssemos imaginar o que isso significa, o quanto o Senhor nos conhece, o quanto, amados, o Senhor diz que Ele está conosco, quando Ele diz: eu vou te cercar por todos os lados, eu vou estender a minha mão sobre você. Por isso que a palavra lá no livro de Isaías vai dizer: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, porque se Deus está no controle, amados, nada vai mudar o curso daquilo que Deus determinou. Então, amados, mas pastor, eu estou passando por uma luta. Isso não significa que Deus perdeu o controle, mas talvez significa que Ele está provando, testando a sua fé, ou talvez Ele está nos provando, amados, para ver se realmente eu e você o queremos. Porque muitas vezes nós só lembramos dEle quando precisamos. Nós só lembramos de Cristo quando a coisa aperta, quando a luta se levanta, quando a família passa por problema, quando uma enfermidade chega. Aí nós chegamos para Ele e dizemos: Senhor, me ajuda. Mas o Senhor, Ele nos conhece, amados. Quando nós saímos da nossa casa, quando nós vemos a igreja, Ele conhece o nosso pensamento. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que nós viemos buscar neste lugar. Então, se você veio de coração aberto, tenha certeza que você vai sair daqui tocado, transformado, renovado, abençoado, cheio da presença dEle. Amém? Porque Ele nos conhece. Ele conhece, amados, a minha e a sua vida. Por isso que Ele diz aos seus discípulos: façam desse jeito. E tudo aconteceu como Ele tinha falado. Diga comigo: Jesus sabe todas as coisas. Amém? Além de saber todas as coisas, Ele nos conhece melhor do que nós. Amém? Segunda situação, amados, aqui foi a preparação. Amém? Só que agora, amados, eles estão reunidos no cenáculo. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo lava os pés dos discípulos. João, capítulo 13, versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Agora para imaginar a cena, amados. Depois de 3 anos, Jesus caminhando com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, operando curas extraordinárias, maravilhosas, libertando os cativos, os endemoniados, ressuscitando os mortos, multiplicando pão, multiplicando peixe, caminhando sobre as águas. Ele fez o impossível se tornar. Ele se prepara, se prostra aos pés dos seus discípulos e lava os seus pés. Será, amados, que nós não teríamos talvez a mesma reação do que aqueles? Porque a Bíblia vai dizer, amados, que quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, Pedro vai dizer: não, o Senhor é mestre, não pode me lavar. Diz Pedro: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Diz: então me lava por completo, me lava tudo. Diz: tu já está lavado. Será, amados, que eu e você, nós conseguimos, amados, entender a maior demonstração de humildade de um líder para os seus liderados?
O exemplo que Cristo, amados, deixa para mim e para você. Aquele, amados, que era o mestre, que era o Messias, que era o Senhor, que era o Salvador, aquele que veio para morrer em nosso lugar, estava agora prostrado aos pés dos seus discípulos, lavando os seus pés, mostrando para eles, amados, o que ele estava ensinando, não agora falando, mas agora fazendo. Por isso, amados, que Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus vai dizer o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Ele está dizendo: olha, aprendam de mim. Ele está dizendo: eu sou manso e humilde. Ele está dizendo: sejam também. Jesus aqui, amados, ele estava falando, amém? Em João 13 ele estava mostrando, fazendo, dando exemplo. O que eu e você nós temos que aprender, amados, com isso, que o Evangelho não é para apenas ser falado, o Evangelho é para ser vivido. Não basta eu dizer que sou cristão, se eu não viver como cristão. Não basta eu dizer que eu creio em Jesus Cristo, se eu não entrego a minha vida para Ele. Não basta eu dizer que eu reconheço Ele, se eu não cumpro o que a Bíblia me ensina, que Ele me ensinou. Jesus estava dizendo aqui, estava mostrando em João. Eu estava dizendo que eu sou humilde, eu estou mostrando para vocês que eu sou humilde. Infelizmente hoje, amados, nós vivemos uma época em que as pessoas dizem facilmente que são cristãs, mas não vivem como deveriam viver. As pessoas muitas vezes, amados, estão mais preocupadas com qual igreja eu vou frequentar. Será que, se o culto não for do meu agrado, se a palavra não for do meu agrado, se o louvor não for do meu agrado, se o pastor não for do meu agrado, se o ambiente não for do meu agrado, eu vou procurar algum lugar que seja do meu agrado. O que menos importa é a palavra, o que menos importa é estar na presença de Jesus. Que evangelho nós estamos vivendo? Jesus Cristo, ele não falou apenas de um evangelho. Ele mostrou na prática o que é o evangelho. É isso que eu e você precisamos entender. Ele estava sentado na mesa com os seus discípulos. Sentado à mesa com os seus discípulos, ele se levanta para mostrar o que era humildade. Ele estava ali, prostrado aos pés de cada um, lavando os pés dele. Diga comigo: Jesus não apenas falou, ele mostrou. Amém. A ceia, amados, ela está andando. Jesus lava os pés dos seus discípulos, volta, se arruma, se senta, e ele diz: um de vocês vai me trair. Jesus Cristo, amados, neste momento, ele anuncia que dentre aqueles que caminharam com ele 3 anos, um era o traidor. Dentre aqueles que estavam junto com ele, ele diz: alguém vai me trair. Mateus 26, versículo 21. E quando comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Enquanto Judas, então Judas, o que traíra, perguntou: por acaso sou eu, mestre? E Jesus respondeu: você acabou de dizer isso.
Judas, amados, viu todos os milagres de Jesus. Ele viu Jesus operar curas que não tem explicação. Ele viu Jesus libertar endemoniados que apavoravam cidades. Ele esteve, amados, em tempestades aonde Jesus Cristo dormia, e quando foi acordado só disse assim: aquieta aí. Ele viu Pedro descer de um barco e caminhar firme sobre as águas. Ele viu Jesus multiplicar pão e peixe. Ele viu Jesus fazer todas as coisas. Mas o seu coração nunca esteve na presença de Jesus. Ele até caminhava com Jesus, mas o coração dele não estava com Jesus. Sabe, amados, a traição nunca é de longe. A traição é sempre de quem está perto. A traição, ela é de alguém que tem relacionamento com a gente. Por isso que se chama traição. A traição, amados, é de alguém que senta do nosso lado. A traição é de alguém que muitas vezes deita do nosso lado. A traição é de alguém que tem um vínculo, mas que quebra. E isso dói. Isso machuca. Isso entristece. O que eu e você, amados, nós precisamos entender que Jesus Cristo sabe o que é ser traído. Porque mesmo fazendo tudo o que Ele fez, Ele foi traído. Quando eu e você, amados, passando por situações assim, nós podemos chegar na presença de Jesus e dizer assim: Senhor, me ajuda. Porque o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Porque o Senhor também passou por isso. Então, se o Senhor venceu, me ajuda a vencer também. Porque muitas pessoas desistem da vida por causa de uma traição. Seja uma amizade, seja um relacionamento, um matrimônio. Muitos desistem da vida porque não conseguem lidar. Jesus, Ele nos deu exemplo. Sabe o que me chama a atenção na história de Judas Iscariotes? Ele trocou Jesus Cristo por 30 moedas. Quando ele percebeu o que ele fez, ele foi lá e quis devolver as moedas. Ele quis tirar o peso que estava sobre ele e colocar nos religiosos. Porque o remorso começou a corroer ele por dentro. E quando ele vai e ele entrega aquelas moedas, ele sai dali, e aquilo começou a tomar conta dele ao ponto que ele foi e se enforcou. Pena que ele não foi para Jesus. Porque se ele tivesse ido para Jesus Cristo e tivesse arrependido e tivesse pedido perdão, Jesus teria perdoado ele. Mesmo com toda a dor que ele causou, mesmo com todo o sofrimento, Jesus teria perdoado ele. Muitas são as traições que passamos ou enfrentamos. Muitas são as dores que elas causam. Mas se há um arrependimento sincero e verdadeiro, isso cobre a dor de uma traição. Pena que Judas não fez isso. Ele preferiu enforcar-se, longe, sozinho de todo mundo, do que voltar novamente para a presença de Jesus. Nunca se afaste da presença de Jesus, porque longe dele eu e você estamos perdidos. Nunca, amados, por maior que seja o nosso erro ou a nossa falha, lembre-se, Jesus Cristo, Ele nos perdoa. Mas nós temos que nos arrepender verdadeiramente. Tudo isso, amados, eles estavam sentados à roda de uma mesa. Eles estavam ali participando de um banquete. A ceia estava servida.
E esse, amados, é o próximo ponto que eu quero falar com você. A ceia estava servida. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoando-o, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam isto, é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Sabe o que é triste? É ver as pessoas brincando com a Santa Ceia, achando, amados, que a Santa Ceia é apenas o vir na igreja, comer um pão, tomar um cálice e deu. A Santa Ceia, amados, o pão é o corpo que Jesus entrega. O cálice é o sangue derramado, é o sangue vertido. E Jesus Cristo disse que quem não tivesse parte no corpo e no sangue, não teria parte com Ele. Mas ai daquele que participar indignamente. A Santa Ceia, amados, não é para participarmos de qualquer jeito. Como que nós vamos dizer que queremos participar de algo que a Bíblia nos ensina, enquanto que o resto nós estamos sendo negligentes? Achando que o fato de estar tomando a Santa Ceia, agora a minha vida está 10. Tomei a Santa Ceia, agora o mês está garantido. E muitas vezes as pessoas estão brincando com aquilo que significa a Santa Ceia. Uma demonstração de amor por mim e por você. Nós não merecíamos, mas Jesus disse: eu vou entregar o meu corpo por vocês. Nós não éramos merecedores, mas Jesus Cristo disse: eu vou derramar o meu sangue por vocês. Por isso, amados, ali, naquela mesa, naquela ceia, Jesus, ele entrega, sem os discípulos entender o que estava acontecendo. Quando Paulo relembra a Santa Ceia lá na carta aos Coríntios, é porque o povo lá já estava fazendo tudo errado, perdido, amados. Hoje o que acontece não é diferente do que aconteceu na época da igreja de Coríntios. As pessoas brincando com a Santa Ceia, achando que é qualquer jeito. Não é, amados. Lembre-se, é o corpo e o sangue de Jesus. Por isso que a palavra diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. Quando eles comiam, quando eles participavam disso, Jesus disse: olha, eles vão ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Pedro bate no peito e diz assim: mas eu não. Eu morro se for preciso. Eles podem até te abandonar, mas eu não. Pedro dizia: eu sou o cara, eu sou o discípulo. Sabe o que Jesus disse para ele? Pedro, ainda hoje tu vai me negar. Diante das pessoas, tu vai me negar. Olha o que a Bíblia vai dizer, amados, no versículo 31. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será. Para os outros o Senhor pode ser tropeço, mas eu não. Eu sou o cara que andou nas águas. Eu sou o cara que lhe viu transfigurado no monte. Eu sou o cara que entrou na casa de Jairo e viu o Senhor ressuscitar a filha dele. Eu não. O Senhor pode ser pedra de tropeço para os outros, mas para mim não. Esse era Pedro. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
E às vezes a gente olha para esse texto e diz assim, como é que Pedro fez isso? Quem é que já se indignou com o texto de Pedro? Alguém já se indignou? Eu já me indignei também. O problema é que às vezes a gente é pior que Pedro. Às vezes a gente está negando muito mais do que Pedro. Às vezes a gente está negando o que ele já fez pela nossa vida. A gente já viveu milagre, a gente já viveu cura, a gente já viveu muitas vezes uma vida transformada, uma família restaurada, e muitas vezes a gente ainda está negando Jesus. A gente segue fazendo a mesma coisa. Jesus Cristo só é bom quando nós estamos precisando. Ele viveu tudo o que podia ter visto. Mas quando a fé dele foi provada, tu é um que andava com ele. Ali é a hora dele mostrar o quê? A fé dele. E o que ele disse? Esse aí, nem conheço. Quando o outro chegou, não, mas era tu que estava junto com ele. Nunca vi esse cara aí. Quando a fé teve que ser provada, se mostrou falha. Por isso, amados, que o dizer que eu tenho fé é uma coisa, o dizer que eu creio em Jesus Cristo é outra coisa. Falar é fácil, o difícil é colocar em. Isso é o difícil. O que eu e você, amados, temos que entender, que nós não seremos julgados. Muitas vezes as pessoas se preocupam, mas eu tenho que dizer que eu acredito em Deus. Não vai ser pelas tuas palavras, é pelas tuas atitudes, é pelo teu testemunho, é pelo teu relacionamento, é pela vida que você tem com Jesus. É quando você vai ter a oportunidade de negar, mas você vai dizer assim, não, esse é o meu Deus. É quando alguém for, mas tu é crente? Sou, e com orgulho. Até vou dizer melhor, não sou crente não, sou cristão mesmo. Porque crente até o diabo é, mas eu não, eu sou cristão. É isso, amados, que eu e você nós temos que entender. Crente é aquele que é de vez em quando, mas cristão é aquele que vive uma vida. Por isso que tem diferença entre ser crente e ser cristão. Crente só lembra de Jesus quando precisa. Cristão vive uma vida na presença de Jesus. Por isso que eu e você nós temos que parar e olhar como que nós estamos. Pedro negou. Quando ele nega a terceira vez e o galo canta, a Bíblia diz que ele sai e chora amargamente. Se arrepende. O que eu fiz? Eu que disse que estaria com ele, neguei. Eu que disse que estava pronto, que peguei espada, que cortei orelha. Foi só uma mulher chegar e me perguntar e eu fui o primeiro a dizer que eu nem conhecia. A diferença, amados, de Judas é que Pedro volta, sabe para onde? Volta para Jesus. Ele não se isolou. Ele disse, no melhor lugar para mim estar, eu tenho que estar em Jesus. Pode ser na luta, pode ser na aprovação, pode ser na bênção, pode ser no melhor momento da minha vida, pode ser no pior momento da minha vida, mas o melhor lugar para mim estar é na presença de Jesus. Por isso, amados, que quando Jesus Cristo se reencontra com ele, lembra lá que eles voltaram a pescar? Jesus manda eles largar a rede, eles largam, pegam um monte de peixe, e quando eles pegam aquele monte de peixe, Pedro olha de longe, cara, aquilo lá é Jesus. O que nós estamos fazendo aqui nesse barco? Nós não fomos chamados para pescar peixe, nós fomos chamados para pescar homem. O que nós estamos fazendo? Por isso que Pedro, desesperado, se joga daquela água, vai nadando, se prostra aos pés de Jesus Cristo. Jesus, quando chega lá na praia, Jesus já tinha pão e peixe pronto. Eles não precisavam daquele peixe. Jesus estava dizendo, isso aqui eu não preciso mais que tu faça, eu preciso que tu faça o que eu te disse para fazer. Por isso que Jesus Cristo depois olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me ama? Se amo, o Senhor sabe que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Amo sim. Então cuida das minhas ovelhas. Imagina quando Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me ama? Sabe aquilo quando desce quadrado? Ele teve que engolir a seco. Engoliu o orgulho. Engoliu a soberba. A vaidade. O achismo. Ele teve que engolir
a religiosidade que existia dentro dele. E teve que dizer para Jesus: o Senhor sabe. Porque Jesus não dá conta das nossas palavras. Ele vai mais a fundo dentro do nosso coração. Por isso que ele olhou e disse: o Senhor sabe. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha vida, então o Senhor sabe. Mas ali ele teve que descer do seu pedestal. E ali ele teve que reconhecer que ele era tão falho, tão pecador como qualquer um dos outros. Que ele não era melhor não, que ele não era o cara. E para finalizar, amados, esse contexto que acontece nessa mesa, eles comem, cantam um hino, vão ao Getsemane, e lá quando Jesus Cristo é pego, sabe o que os discípulos fazem? Todos os discípulos fogem. Mateus 26, 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e vamos escapar com vida. E o mestre que se resolva sozinho. Como que iniciou a ceia, amados? Casa cheia, mesa farta e todos sentados reunidos. Como que terminou no Getsemane? Jesus Cristo sozinho, sendo preso e dizendo: se eu quisesse, eu pediria e desceria um exército de anjos aqui dentro, mas eu não quero. O que eu estou fazendo é para que se cumpra a palavra. Jesus Cristo, ele não estava se entregando porque ele queria, ele estava se entregando é porque eu e você nós precisamos. Se não fosse o que Jesus Cristo fez naquela cruz, eu e você não teríamos a oportunidade de hoje estarmos aqui. Não teríamos a oportunidade de entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo, não teríamos a oportunidade de ter o nosso nome escrito na vida, no livro da vida. Não teríamos, amados, a oportunidade de ter um Deus que nos ama todos os dias. Mesmo quando eu e você falhamos, mesmo quando eu e você pecamos, mas temos um Deus que está lá do nosso lado dizendo assim: eu estou aqui, deixa eu te ajudar. Se, amados, se parássemos talvez por um instante e pensássemos nós naquela mesa, viaja comigo aí. Fecha os teus olhos, imagina você sentado naquela mesa com Jesus. Quem nós seríamos? Seríamos aquele que nega? Seríamos aquele que trai? Seríamos aqueles que abandonam? Ou seremos aqueles que vamos crer, independente do que nós venhamos passar? Olha para mim, igreja. Quem você seria nessa ceia? Quem eu seria nessa ceia? Amados, eu e você, nós precisamos entender que um dia, eu e você, nós teremos a oportunidade de estar numa ceia muito maior que aquela. A Bíblia fala de um banquete que está preparado nos céus. Só que esse banquete, amados, não vai participar qualquer um. Só vai participar aqueles que creram e permaneceram firmes até o fim. Aqueles que não negaram, aqueles que não traíram, aqueles que não fugiram, mas aqueles que permaneceram diante do Senhor, independente do que tivesse acontecendo. Aqueles que não trocaram Jesus Cristo por qualquer outra coisa, que não traíram Jesus por outras coisas, mas que decidiram viver aquilo que Jesus Cristo viveu. Trazer para a sua vida aquilo que a palavra nos ensina e vivermos da maneira que Jesus nos pede. Podemos, amados, eu e você, já termos falhado com Jesus? Podemos. E já falhamos e ainda vamos falhar. O que eu e você temos que entender, amados, que o arrependimento, ele pode mudar a nossa história.
O arrependimento, amados, ele pode fazer, amados, com que o amor do Senhor, ele nos restaure. Quando, amados, eu e você nos arrependemos, amados, a Bíblia vai dizer que a misericórdia de Deus, ela vai se renovar na nossa vida a cada manhã. Que a bondade de Deus, ela vai nos alcançar todos os dias. E que o Senhor, ele vai estar sempre de braços abertos para mim e para você. Mas é eu e você, amados, que temos que decidir sentar à mesa. É eu e você que devemos desejar participar desse banquete. É eu e você que temos que querer. Eu quero estar na mesa com o Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero permanecer na presença do Senhor. E viver aquilo que o meu Senhor me ensina, colocar em prática todos os dias na minha vida, na minha casa, na minha família, entendendo que Cristo é tudo o que eu preciso, Cristo é tudo o que eu tenho. É isso que nós precisamos. Te coloca em pé, igreja. Aumenta o fundo. Abra o teu coração aonde você está. Renda-se ao Senhor, entregue-se diante dEle, porque há um banquete preparado. Eu e você, amados, estamos sendo convocados nessa noite a estarmos à mesa. Talvez eu e você precisamos nessa noite de um renovo na nossa fé, um renovo no nosso espírito, um renovo de Deus dentro de nós. Os juniores podem ficar todo mundo aqui dentro, não é para ninguém lá para fora, não é para ninguém descer lá para baixo, todos os juniores aqui orando. Coloca a tua vida diante do Senhor. Chega nele em oração. Não desliga ainda. Chega a Ele diante. Abre o teu coração. E te convida, Senhor, eu quero fazer parte dessa mesa. Diga para Ele, igreja, diga para Ele, fale para Ele, ore para Ele. Você não precisa ficar esperando eu orar por você. Você não precisa ficar esperando eu direcionar a tua oração. É você que precisa querer. É você que precisa abrir o teu coração. É você que precisa dizer, Senhor, eu quero estar à mesa contigo. Pai, nós abrimos o nosso coração nessa noite, nos rendemos diante do Senhor e reconhecemos, Pai, que não há nada melhor do que o nosso Deus. Não há nada melhor do que aquele que nos ama, do que aquele que se entregou, daquele que entregou a sua vida, daquele que morreu para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vem nos conduzir à mesa, Pai. Vem nos conduzir à Tua presença, Senhor, nessa noite. É isso que nós desejamos no nosso coração. E é isso que nós queremos, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus.